Flávio? Opa, estou aqui e eu vou agradecer o superchat da nossa querida Carla Kremer. Ela participou aqui na cor verdinho e fez uma pergunta já no superchat dela, que é assim: no caso citado, por que as mulheres e filhos são espíritos negativos e das trevas, se ele que foi o malfeitor de uma monstruosidade dessas? Ah, o pandeirinho da sorte aqui para Carlinha. Valeu, Carla. Pode responder, doutor Shimoda? Desculpa, Flávio. Ela disse. Desculpa, eu não. Vou repetir. Pode me repetir, por gentileza? No caso citado, você citou isso em algum momento aí. Por que Sim. as mulheres e filhos são espíritos negativos e das trevas, se ele que foi o malfeitor de uma monstruosidade dessas? Mas ele quem? Ah, o Desculpa, não marido, estou entendendo. acho que o marido da mulher. Marido? É. Não é isso, não é isso. O que ela tá querendo saber é o seguinte: Ah, se a mãe e os não é tio filhos, Sol. se as mães e os filhos que foram prejudicados, por que é que eles são considerados negativos e trevosos, já que eles foram prejudicados e não o médico, Não um. não o médico, O o médico? médico nazista, não foi ele que prejudicou? Ah, sim, sim. Ela está se referindo àquele médico nazista? E eu Desculpa. falei marido, perdoe. Desculpa, não entendi a pergunta dela. Ah, ela tá questionando com relação àquele paciente que eu citei, que foi o médico nazista, não é? E eu também fiz aqui um balaio de gato, já transformei o médico nazista em marido, mas vamos lá. Então, ela quer dizer, né, por que o médico nazista ele prejudicou isso? Não, Isso. por que o prejudicado é trevoso? Por que a mãe é como se... Por que a mãe foi prejudicada e a mãe está errada no que ela está fazendo? É isso que ela quer saber. Ah, sim, sim. Gente, olha, vamos lá. Agora eu entendi a pergunta dela. É o seguinte, cada caso é um caso, obviamente, né? A mãe que foi prejudicada e o filho, né? Por que eles foram prejudicados, né? Veja, nada na vida é por acaso. Tudo existe uma causalidade. Tudo é ação, reação, causa, efeito, né? Muitas dessas pessoas que foram prejudicadas no campo de concentração nazista, por exemplo, em Auschwitz, né? Segundo a lei da espiritualidade, a lei da causalidade, a lei do retorno, né? Não é? Sempre existe aí, é porque é o seguinte, nós temos que aprofundar um pouco mais, não é? No porquê que essa mãe e os filhos, todas elas foram prejudicados por esse médico nazista, né? Obviamente, nós aqui não temos dados, né, elementos para analisar com profundidade, mas muitas vezes, quando a gente faz perguntas para os mentores, eles respondem o porquê, se caso houver permissão, né? Se isso não for prejudicar com a resposta, né? Muitas vezes pode acontecer que essas pessoas que foram prejudicadas no campo nazista, né, também prejudicaram outras pessoas nas suas respectivas vidas passadas. É a lei do retorno. Tudo aquilo que a gente faz, não é? A lei da semeadura, tudo que a gente faz retorna para nós na mesma proporção, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Quando eu falei aqui, né, que, a bem da verdade, obsessor obsidiado, nessa história toda, não existe inocentes. Não existe inocente. Existe sempre uma relação de cumplicidade. Então, não dá para dizer com toda a convicção, porque eu não tenho dados, elementos para entender por que essas mães e filhos foram prejudicados por esse médico nazista, tá? Mas, certamente, tem sim uma causa. Mesmo a gente não sabendo a causa, sempre tem uma causa que provoca esse tipo de problemas em todos nós, ok? Ok, Oswaldo Shimoda, eu posso trazer as perguntas para você do pessoal? Claro, vamos lá. A Vilma, para começar aqui, a Vilma disse o seguinte: gostaria de saber se o Oswaldo atende no Rio de Janeiro, como ser atendida por ele. Eu penso que ela quer ser atendida presencialmente. Olha, deixa eu falar uma coisa. Desculpa, qual é o nome dela? Vilma.
Vilma, é o seguinte, tá? Você, obviamente, deve ter acompanhado aqui a nossa live. Sabemos que atualmente, com a nossa conjuntura, né? Óbvio, né? Pela pandemia, é inviável hoje a gente atender presencialmente, né? Tem que ser online. Por isso que existe essa terapia à distância, seja por Skype ou seja por Facebook. Tá. Inclusive eu falei... Sim. Inclusive, só para complementar, Vilma e todos que estão assistindo o programa, você que vai assistir depois, o site e os contatos, o telefone que vocês precisam para falar com o Dr. Shimoda, quem vai atender vocês é o Elias, né? Odair é meu assistente. Aliás, ele está aqui comigo e ele muitas vezes me assessora aqui. E ele assessora esse lado, inclusive, de consultas. É ele que agita todas as consultas. É só conversar com o Odair. Sim, Odair, dá um alô para o pessoal aí. Odair, você... Vou apresentar para vocês, gente. O Odair deve ter sido o Elias na vida passada, hein? Será que você não foi o Elias lá da Carruagem de Fogo, Odair? Te chamei de Elias. Será? Pode ser. Mas me diga uma coisa, você realmente mandou aqueles 450 profetas mesmo para o vinagre? Rapaz, você... Olha, Flávio, eu vou confidencializar uma coisa aqui para vocês que estão acompanhando a live. Eu costumo dizer, eu costumo brincar, porque eu falo com todos os pacientes antes mesmo do paciente conhecer o Dr. Shimoda, né? Então, seja por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp, é sempre comigo que o paciente tem esse primeiro contato. E eu costumo dizer assim, se eu tive jeito, todo paciente terá. Aí. Todo paciente vai ter sucesso nessa terapia. Eu vou confessar uma coisa a vocês. São mais de 400 vidas errando, meu amigo. Errando. Eu estou tentando aprender até hoje. É impressionante. Então, assim, se eu estou endireitando, todo mundo tem sucesso. Pode ficar tranquilo. Odair, eu gostei desse teu visual, esse bigode aí. Fiquei com vontade de deixar o teu bigode também, hein, rapaz. Ficou bonito para você, hein? Ó. Mas sabe o que é? Ó? É que caiu aqui, né? Ó. Aí, como caiu aqui, só sobrou aqui, ó. Esse bigode aí ficou sensacional, valeu. Odair, que nome legal esse teu. Eu te chamei de Elias porque na vida passada certamente você foi Elias. Odair, você tem esse nome porque seu pai era fã do Odair José? Eu acho que sim, e eu vou te explicar o porquê. Sabe qual é o meu segundo nome? E esse tem força. Jesus. Olha aí, rapaz. Então ficou quase um Odair José, ficou Odair Jesus. E o sucesso do Odair que teu pai gostava deve ser aquela música assim: eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você comigo. Ou então, eu não sei se é a mesma em algum momento, mas tem aquela outra, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa nosso filho nascer. Pronto, aí nasceu aqui. Nasceu, Odair. Legal, parabéns. Olha, Odair, fala nisso, depois você me liga aí, a hora que você tiver um tempinho, para nós marcarmos a nossa live, viu? Com você. Olha, tem cada história, Flávio. Tem cada história. Ó, são 14 anos ao lado do Dr. Shimoda. Então tem muita coisa. Tem muita coisa para compartilhar aí. Coisas boas, não tão boas, engraçadas e trágicas. Eu vou fazer uma passagem rapidamente que eu acho que vai corroborar com essa live no dia de hoje. O quanto é séria a questão da obsessão espiritual. Eu sofri um AVC. Eu tive um ataque
Opa, desculpa. Eu tive um ataque, eu sofri um ataque espiritual e eu tive um AVC dentro da clínica. Eita! Sim, a coisa foi complicada, foi seríssima. Fora o resgate kármico, Flávio. Olha, já teve situação assim, gente, escuta essa. A paciente entrava, né, aqui na nossa porta, e eu simplesmente dizia, bom dia, boa tarde, boa noite, e o paciente olhava fixamente para mim e dizia assim, só se for para você. E já se fechava. E olha, a coisa... Tem muita história, Flávio, tem muita coisa bacana para compartilhar, histórias de pacientes, coisas assim bem interessantes que eu acho que, no final das contas, ajuda a todos, né? Ó, fala boa noite para mim. Boa noite. Só se for para você. Imagine na voz do Gil Gomes, então. Aí o negócio ia intensificar, hein? Ó, vou agradecer aqui a Edivânia dos Reis. Valeu, Edivânia. Você turbinou a nossa transmissão com teu super chat, querida. Valeu mesmo. Faça com ela, pessoal. Ok, tá bom, então. Odair, Combinado. graças pela participação. Vamos marcar a tua live. Você vai contar tudo para nós. E vamos voltar ao doutor Shimoda para ele responder as perguntas do pessoal. Tá combinado. Sejam sempre muito bem-vindos. Um abraço. Valeu. Doutor Shimoda, eu vou aqui passar as perguntas para você. Tem um balaio de perguntas aqui, cheinho, para ser derramado no tapete desta live. E quem nos trouxe as perguntas hoje foi a Lívia Fran. Geralmente, as duas meninas que me passam as perguntas é a Roseli Rodrigues e também a Lívia Fran. Hoje foi a Lívia. A Roseli deve ter sido abduzida passeando de nave por aí na galáxia. Brincadeiras. Ela deve ter tido problema com a internet. Inclusive, ela nos avisou aqui. Olha, a primeira pergunta aqui vem acompanhado de um mini relato. Neusdete Dalcomune é uma mulher e ela disse assim, em janeiro estava no supermercado e senti uma trombada muito forte. Chorei de dor e saí arrastando a perna direita. Fiquei 60 dias com muita dor. Ao pedir a Deus por ajuda, revivi a cena e vi um ser que saiu do fundo do supermercado. Só vi as perninhas. O resto era uma bola de fumaça marrom. Depois de muitos exames, descobri uma fratura recente na coluna. Seria isso real ou uma fuga da minha mente? Estou em repouso, usando uma cinta e bengala. Tratamento para 8 meses. Me responda, por favor, doutor Shimoda. Quem faz a pergunta é a senhorita Neusdete. Neusdete. Isso. Neusdete, eu acho que você mesma certamente já respondeu, não é? Você levou uma trombada. E olha as consequências, não é? E você viu aí uma bola e realmente só viu as pernas. Olha, Neusdete, é importante esclarecer o seguinte, tá? Os seres espirituais, seja das trevas ou da luz, eles, em muitos casos, eles não aparecem com o corpo todo. Às vezes, pode aparecer como foi o seu caso, só as pernas. Mas na maioria das vezes, costuma aparecer só o rosto, ou do busto para cima. Ou ainda, partes do rosto, um par de olhos ou só um olho. Mas no seu caso, certamente você viu as pernas desse ser, né? E é uma coisa esfumaçada. Aqui, essa coisa esfumaçada, certamente, é o corpo espiritual, o corpo astral desse ser, que certamente não é um ser de luz, obviamente, né? É um ser das trevas. Acredito que certamente deve ser um obsessor seu aí, né? Algum desafeto seu da vida passada, tá? Pode ter certeza disso. Recomendo que você entre no meu site, não é? Ou caso também você queira fazer essa psicoterapia comigo,
certamente nós vamos chegar a um aprofundamento para que nós possamos entender melhor quem é esse ser, não é, que te agrediu. Você sofreu um assédio espiritual, viu? Um ataque espiritual. Então, caso você queira passar por essa terapia e aprofundar um pouco melhor, até mesmo porque você converse com o seu mentor, para que ele possa te orientar melhor em relação a esse ser, certamente você vai ser bem orientada, viu? A Elga Maria, como nos proteger de obsessores e, no caso de ocorrer, como mandá-lo para longe, para a luz? Qual é o nome dela? Elga Maria. Elga, né? Isso. E a Lívia Fran também fez uma pergunta que é a mesma. Como se livrar Lívia também. Que não desistem facilmente? É duas perguntas primas. Olha, eu costumo dizer o seguinte, tá? Em se tratando da atuação negativa dos seres desencarnados, né, habitantes das trevas, olha, só existem duas possibilidades para que esses seres, não é, possam ser encaminhados para a luz, né? A primeira é aquilo que eu falei aqui na live, no decorrer da live, com relação aos padrões vibratórios, os padrões energéticos, que é de extrema importância nós, o obsidiado, mudar esse padrão vibratório, ou seja, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, porque isso vai de encontro com a lei da afinidade, né? Os iguais se atraem. Então, eu vou exemplificar aqui. Quando você eleva seus padrões vibratórios, quando você cultiva bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes, você, pela lei da sintonia ou pela lei da afinidade, você entra na mesma frequência vibracional dos seres de luz. Porém, quando você baixa, não é? Quando você cultiva pensamentos, sentimentos e atitudes negativos, tais como mágoa, ódio, tristeza profunda, não é? Desamor, desesperança, você nivela, entra na mesma padrão energético dos seres das trevas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tá? Não é só o amor que nos une, mas o ódio também. Se você cultiva ódio no seu coração, ou cultiva rancor, certamente você está em sintonia com o seu obsessor, você sabe disso. Então, não é só o amor que nos une, o ódio também. E por isso que os mentores recomendam aos pacientes para que possam cultivar pensamentos, sentimentos e atitudes bons, para que possa elevar esse padrão vibratório e com isso possa sair dessa mesma sintonia com que os seres das trevas. E uma segunda possibilidade para que nós possamos, né, digamos assim, nos libertar desse cordão energético que une o obsessor e o obsediado, para romper esse cordão energético, não tem outra forma senão através da reconciliação, né? É pedir de coração, com toda a humildade, pedir de coração perdão a esse ser. E com isso se reconciliar com esse ser. Não adianta querer afastar esse ser. Eu já vi muitos pacientes que me dizem, doutor Shimoda, tira essa coisa feia da minha frente, né? Como assim tirar essa coisa feia da minha frente? Né? Não faz sentido isso, né? Até porque eu costumo dizer que os obsessores, eles também são gente. Que, na verdade, o obsessor não deixa de ser um polidor da nossa alma. Quantos casos que eu atendi de pessoas que passaram aqui comigo, que conversaram com seus desafetos espirituais, seus obsessores, e que aprenderam muita coisa com eles. Aliás, o obsessor e o obsediado, no fundo, um acaba aprendendo com o outro.
Claro, desde que haja essa abertura de ambas as partes, né? Então, é de extrema importância a questão da reconciliação. Por isso que eu sempre prescrevo aqui. Hoje me considero um terapeuta da alma, né? Eu trato com a enfermidade da alma. Então, a oração do perdão é de extrema importância para que a pessoa possa... É aquela história, né? É importante que o obsessor e o obsediado se rendam à terapêutica do perdão, que, no meu entender, é a única alternativa de cura, né? Cura definitiva de ambos. E não por acaso, quem lê aí os meus relatos no meu site, dos casos clínicos que eu atendi, que é o que eu posto, vocês podem observar que é comum, através da oração do perdão, né, o ser trevoso, o ser obsessor, ser conduzido para a luz. Continuamos com as perguntas. Kimil Sato, como pessoas de outros países, onde o espiritismo não é muito difundido, lidam com esses tipos de assunto? Kimil, é o seguinte, realmente, muitos, né, países, né, fora aqui do Brasil, né, países como a Europa, Estados Unidos, realmente, muitos não tinham muita abertura com relação a essa questão espiritual, né? Mas eu estou observando que muitos brasileiros que moram no exterior, cujos cônjuges, né, ou parentes, né, que não são brasileiros, portanto, são de outras nacionalidades, estão procurando essa terapia, né? Acredito que está havendo uma certa abertura por parte dessas pessoas que não são brasileiros, né? Que tem uma abertura muito grande, está começando a ter uma abertura muito grande. Muitas pessoas que moram na França, Inglaterra, Estados Unidos, né, na Europa, né, a Inglaterra, a Itália e outros países, e principalmente aqui da América Latina, né, que falam aqui nossa língua castelhana, mas é possível se entender, estão procurando essa modalidade de terapia que nós sabemos, né, que é de cunho espiritual e que lida com a tese da reencarnação. Então, eu acredito que gradativamente, aos poucos, as pessoas de outras partes do mundo estão tendo essa conscientização, essa abertura em relação ao aspecto espiritual. Continuamos com as perguntas e um comentário aqui da Cláudia Silva. Professor é um soldado de Cristo, há poucas pessoas de boa vontade no planeta. O plano espiritual está convocando pessoas a servir a humanidade. O tempo é de agir, é agora. Professor, em prol de si e dos irmãos. Comentário aqui da Cláudia Silva. E trazemos aqui a próxima pergunta do Henrique S. Na máxima do filósofo Holden, o homem é livre de tudo o que se sabe. E escravo de tudo que ignora. Esse livre de tudo o que se sabe seria relativo ao livre-arbítrio? Cláudio, né? Cláudio. Henrique, perdão, desculpa, Henrique. É. Henrique, Roberto Holden, né, você obviamente deve ter lido com relação a esse grande pensador, filósofo e teólogo catarinense. Ele era de Santa Catarina, né? Realmente, eu cito no meu livro, Experiência de Regressão, a terapia com o mentor espiritual, essa frase do grande mestre, né, Roberto Holden, quando ele diz que o homem é livre de tudo que sabe, escravo de tudo que ignora, a bem da verdade, ele, na verdade, ele está falando a mesma coisa, só que numa outra nomenclatura, numa outra linguagem, o que Cristo, há 2000 anos, ele dizia, né? Conheça a verdade, que a verdade vos libertará. Né? Então, eu diria o seguinte, o que nos aprisiona é ilusão. Ilusão é ignorância.
como o Buda dizia, o véu de Maia, né? O véu de Maia é o véu da ilusão. E o pior iludido é aquele que não sabe que está iludido. O que é o iludido? O iludido aquela pessoa que desconhece a verdade, a seu respeito, a respeito dos outros e da vida. Então, o grande dificultador que eu vejo, né, o homem é livre de todos que sabe. Na medida que você sabe a verdade, né, o que nos aprisiona é a ilusão, é a mentira, porque ilusão é a mentira. O contrário, o antônimo da verdade é a ilusão, é mentira. Roberto Holden, certamente, ele quis dizer, quando ele diz o homem é livre de tudo que sabe, escravo de tudo que ignora, é a questão do autoconhecimento, né? A prática do autoconhecimento é fundamental em todos nós. E na medida quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você se liberta. Quanto menos você conhece, menos você se liberta, você se torna prisioneiro, refém da sua ignorância, da sua inconsciência. E, no meu entender, é isso que Holden quis dizer com essa máxima que ele passou aí. A Bárbara Paz, quando não sabemos quem é nosso obsessor e quais os motivos de tê-los, sem saber essa verdade, adianta fazer a oração do perdão? Como sozinhos podemos nos ajudar? Bárbara, é assim, tá? Realmente, fazer, por exemplo, a oração do perdão, né? Sem você saber o que você fez, né, para o seu obsessor, ou mesmo você não tendo consciência que existe um obsessor, eu costumo dizer o seguinte, tá? A oração do perdão, na verdade é o seguinte, tá? Essa oração do perdão que eu citei várias vezes aqui nessa live, é uma adaptação que eu fiz da oração do perdão do Dr. Masaharu Taniguchi, que foi o criador da Seichonoe, que é uma seita filosófica japonesa. Então, o Dr. Masaharu Taniguchi, ele foi o criador dessa seita, né? Eu fiz uma adaptação na oração do perdão. No final da oração, eu acrescentei que a luz dourada de Cristo, o amor de Cristo, te ilumine plenamente, que você seja banhado, iluminado com a luz dourada de Cristo. Porque eu percebi, na minha prática clínica, que a emanação da luz dourada de Cristo tem realmente uma força enorme. Então, mesmo que você não saiba, não tenha consciência que você tem um obsessor, eu recomendo que você faça a oração do perdão, e até mesmo no plural, porque pode ser que você tenha mais que um obsessor, mas certamente, se você fizer de todo o coração, com toda a humildade, e emanar a luz dourada de Cristo, né, para vultos escuros, que é muito raro, viu, nós não termos um obsessor, porque todos nós já cometemos erros no passado, somos todos espíritos em evolução. Se nós já cometemos erros aqui nesta vida, que dirá em outras vidas? Então é natural nós termos seres obsessores, seres que nos prejudicam. Isso é natural por conta da nossa própria limitação e ignorância, né, como seres espirituais. Então, eu acredito que mesmo que você fazendo essa oração do perdão, emanando a luz dourada de Cristo para esses seres ocultos escuros, certamente você estará os ajudando muito. Dá para contar, assim, ter uma noção de quanto que a pessoa errou em vidas passadas naquela frase antiga: o homem nasce, cresce, fica meio confuso e casa. Meio bobo. Para falar casa, você fica bobo. Quantas vezes o sujeito casou nessa vida? Daí você tem uma noção. Se casou pouco, é porque está evoluindo, está expandindo. Provavelmente não vai passar pela roda de Sansara, já aprendeu a lição. Agora, o nosso amigo Fábio Júnior, esse casou um montão de vezes. Mas ele está tentando, não está? Certo. É brincadeira que eu falei. Tentativas e erros. Olha, o Henrique, ele disse aqui: Dr. Shimoda, obrigado pela resposta. Como o senhor se protege nesse contexto com o qual trabalha, onde
energias das trevas circulam. Henrique, agradeço, tá, a sua colocação. Henrique, todos nós, trabalhadores da luz, a serviço da luz, qualquer um que seja, obviamente, precisa ter uma boa assessoria espiritual, porque sem essa assessoria, sem essa retaguarda por trás, nós aqui, que somos linha de frente, trabalhadores da luz, a serviço da luz, nós não somos nada. Somos todos linha de frente. Mas sem essa assessoria, esse amparo espiritual dos espíritos benevolentes de luz, a gente não consegue absolutamente nada. É um trabalho de equipe. Mas para isso, eu sempre recomendo, né, aos trabalhadores da luz, qualquer que seja, né, de extrema importância aquela máxima do mestre Jesus, né? Quando ele dizia, orai e vigiai. Todos nós, realmente, é difícil mesmo, né? Todos nós sempre mantermos 24 horas o padrão energético, padrão energético de pensamentos, sentimentos e atitudes. Bons pensamentos, bons sentimentos. É possível nós termos esse padrão 24 horas, obviamente, né? Porém, eu sempre costumo dizer que, assim, todos nós aqui encarnados temos as nossas crises, temos os nossos conflitos e nossos resgates kármicos. Com exceção, obviamente, dos grandes mestres avatares. Todos eles já, obviamente, saíram da roda Sansara e não tem nenhum resgate kármico. E, pelo contrário, eles têm compromisso com a humanidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, se a gente dá uma caída, uma baqueada, que é natural, faz parte desse mundo, desse plano terreno de muitas vicissitudes, não fique muito tempo. Não fique muito tempo nesse baixo padrão vibratório. Daí a importância da prece, do orar e vigiar de Cristo, né? Não. O orar é de extrema importância, mas, sobretudo, o vigiar, estar atento. Porque gente desatenta não percebe nada, gente atenta percebe. Porque cultivou esse hábito de observar tudo. E eu, pelo menos, procuro observar atentamente, não só nas minhas atitudes, nas atitudes dos outros e ao meu redor. E aí eu percebo que tem muitas coisas que não são compatíveis. Então, é importante a gente sempre, se caiu, é que nem o João Teimoso, né, aquele boneco. Cai, levanta, cai, não é? E vai chegar uma hora que a gente vai adquirir esse hábito de não ficar muito tempo nesses padrões negativos. Ó, quem chegou aqui, Piscuí, veio dar um oi para o pessoal. Ô, Shimoda, como eu falei agora há pouco, também se eu e você tivesse nascido com a cara do Fábio Júnior, provavelmente teríamos casado bastante também, viu? Ainda cantando igual ele canta, né? Ó, todo mundo quer casar, teria querido casar conosco também, né? Bom. Mas é assim, né, Flávio? Todos nós estamos em busca, né? Tentativas e erros, não é verdade? O importante é não perder esperança, não é verdade? É verdade. Ó o comentário aqui. Como é que é o Fernando? O Fábio Júnior está mais velho que andar para frente, viu? O que é isso? Eu não entendi esse comentário. Continuemos aqui. Deleta. Uma piada e eu não entendi a piada. Eu gosto muito de compreender a piada. Explica para nós aí, meu amigo. A próxima participação, Vilma Amazoni. Tenho tido muito estresse, pois meu filho estava na Itália, está vindo, chegará pela manhã. Tenho tido dores de cabeça, taquicardia. Será este o motivo? Já tive até pânico. Vilma, é óbvio, né? Seu filho vem de um país aí que realmente, não é, está sendo bastante afetado, né, por essa doença, obviamente, não? E felizmente, né? Felizmente ele está vindo aqui para o Brasil, né? E os que realmente não estão conseguindo, né,
sair desses países onde muitos brasileiros estão aí confinados, né? Bom, de qualquer forma, Vilma, essas dores de cabeça, né, que você citou aí, realmente, certamente pode ser esse estresse mesmo, obviamente que você está passando por conta desse nervosismo a qual, não é, essa sensação de estresse a qual você está passando, tá? Isso é uma coisa natural, né? Agora, pode ser também outras coisas, né? Como diz, cada caso é um caso, né? A gente não pode aqui generalizar e achar que tudo é uma coisa única, né? Há casos que, caso por caso, como diz no sábio jargão médico, né? Então, mas olha, mantenha a calma, mantenha a serenidade na medida do possível, né? E procure realmente, como eu falei anteriormente, procurar serenamente através da prece, né? Através da meditação, se você puder. É muito interessante essas orientações. Entendi a piada do rapaz lá. Ele quis dizer que o Fábio lá já está muito vivido, com muitos janeiros nas costas. Agora sim, captei. E a Lívia disse aqui que o Fábio busca uma alma gêmea, como na música, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Legal, gosto daquela canção e continuamos aqui com as participações do pessoal. Grato a todos pela audiência e a próxima pergunta é da Jaqueline. Uma pessoa amorosa que sente compaixão pelo próximo não tem problemas em perdoar, consegue se livrar de ataques de obsessores? Jaqueline, é o seguinte, obviamente, ninguém está imune aos ataques espirituais. E eu costumo dizer, inclusive, não só de... Porque as pessoas acham que o obsessor espiritual é só aquele inimigo invisível, aquele inimigo oculto, ou inimigo pessoal, né? Então, é importante esclarecer o seguinte, existe um outro grupo de obsessores que não são desafetos nossos do passado, tá? Pode ser aqueles inimigos que nós falamos da legião, a legião das trevas. Então, a legião das trevas é aquela falange, né, de seres trevosos que prejudicam as pessoas, não é? Mesmo, digamos assim, não sendo inimigo pessoal. E a legião das trevas, ela atua em duas frentes, né? O que provoca a atuação desses seres trevosos, esses obsessores? Trabalhos feitos, o que eu observo muito aqui, são trabalhos de demandas espirituais, que popularmente é conhecido como macumba, né? Ou mesmo quando seres trabalhadores da luz, como meu caso, por exemplo, estão a serviço da luz, ferem o interesse das trevas, né? Mesmo esse ser de luz, sendo um ser benevolente, sendo um ser caridoso, certamente estão sendo assediados. Ou você acha que Chico Xavier, que foi ícone da mediunidade, não era assediado espiritualmente pelas trevas? Óbvio, não? Certamente que sim. Então, ninguém está imune à atuação negativa das trevas, né? O próprio Cristo foi assediado. Tanto que, numa passagem da Bíblia, ele perguntou para um ser trevoso, quem é você? Ele disse, meu nome é Legião, e somos muitos. Então, ele estava lidando com a legião das trevas, Cristo. E foi muito assediado, com certeza. Oswaldo, vou contar uma coisa engraçada aqui, eu também já fui assediado. Eu tinha o cabelo bem comprido, mas bem comprido mesmo. Tem uns 20 anos isso. Não, nem tanto, né? Vou revelar a minha idade. Uns 10, vamos quebrar no meio isso aí. E o cabelo era bem comprido e eu morava próximo à rodovia, numa cidadezinha pequena do Mato Grosso do Sul, próximo ali de Coxim, Rio Verde do Mato Grosso, aquela região. E eu andando a pé ali, na rodovia,
Um caminhoneiro passou e buzinou para mim, mexendo comigo. Pensou que eu fosse uma linda moça de cabelos longos e negros. Fui assediado. Não, rapaz, eu fiquei numa raiva. O caminhoneiro, e aí? Aí eu olhei, e aí, meu compadre? O cara parou de buzinar. Ficou assustado, ficou surpreso, né? Você, essa Ô, Flávio, Fanta ele pensou, essa Fanta é coca. E aí? Diga. Olha, eu não sei se você, não sei qual é a sua idade, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho 60... 29. Oi? 29? A nave me trouxe aqui já tem um tempão. 3.000 anos que me deixaram aqui, sempre com 29 anos. Bom, então tá bem, tá tudo. Você tá bem jovem, então. Todo ano eu continuo com 29. Ótimo. Então, assim, né? Eu passei pela mesma experiência que a sua. Eu sou da geração dos hippies, né? Eu tô com 60, vou fazer 65 anos agora, né? E eu usava um cabelão bem comprido até as costas, cabelo liso, porque cabelo de oriental, né, japonês. E eu lembro que eu estava de costa e um rapaz começou a mexer comigo. Quando eu olhei para trás, ele levou um mau susto, né? Porque ele pensou que era uma mulher, né? Pensou que era uma gatinha oriental. Uma gatinha, uma oriental, uma japonesinha. Uma japonesinha. Vou pegar essa aí, olha aí. Mexeu com você, daqui a pouco... rapaz, exatamente. Era aquela geração do Roberto Carlos, né? Aquela geração que o pessoal usava cabelo comprido, Ronivon. A minha geração é uma geração da jovem guarda que a gente fala. Inclusive naquela canção do Roberto, né? Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isto lhe trouxer saudades do Shimoda, a culpa é sua. É isso aí. Continuemos. Você vê, rapaz, passamos por experiências bem similares. Bem similares. Olha, a participação aqui da Mari Carvalho. Será que os idosos são tirados do planeta para não saber o fim de um ciclo? Olha, não é bem assim, né? Na verdade é o seguinte, tá? Novamente eu costumo dizer, né? A gente tem que ter certo cuidado, critérios, né? E não generalizar, né? Sim. Mas é óbvio que realmente... Por quê, né? Por que essa doença está afetando justamente, né, as pessoas de mais idade, né? Bom, do ponto de vista médico, obviamente, você vai falar baixa imunidade, aquela coisa toda, né? Mas por que justamente está afetando, né, essas pessoas de baixa imunidade? Não é só pessoas de mais idade, mas também jovens que têm também uma baixa imunidade, seja pessoas com problema de infarto e outras coisas, diabetes e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que nada é por acaso, né? Nós estamos passando realmente por uma limpeza energética nesse planeta, isso é um fato. Os próprios mentores dos pacientes estão revelando isso já de muito tempo. Então, realmente está havendo aí uma limpeza espiritual muito forte, né? E que, na verdade, é uma coisa cíclica, né? Essa doença ocorreu em 1918, né, em pleno Primeira Guerra Mundial, né? E houve devastação, 50 milhões de pessoas no mundo todo entraram em óbito, né? Então, eu acredito que essa questão das pessoas mais idosas pode ser ou não, né, uma limpeza para que essas pessoas possam, não é, se desencarnar, porque está havendo um desencarne de massa, né? Então, isso é um fato. Mas você não tem cara de ter essa idade aí que você falou. Você aparenta no máximo 32. Poxa vida, nossa, ô Flávio, você... Tudo bem, está exagerando, mas tudo bem. Eu vou mencionar o nome de 7 pessoas que estão na live agora para agradecer. Vamos contar. Ninha Queiroz, André Ferreira, Claire, Marty Rand, Nelson Bucker, Érida. Quantos deu aí? Célia,
Aline Dória, e depois eu vou agradecer mais pessoas. Continuemos aqui com as perguntas, senão o horário vai estourar mais do que já estourou. Sueli de Carvalho, o obsediado atrai o obsessor de alguma maneira? Sueli, sem dúvida. O obsessor não vem na nossa vida por acaso, entenda isso. Como eu abordei aqui na live, obsessor-obsidiado é uma relação de cumplicidade. Né? O obsessor não aparece nas nossas vidas aleatoriamente, tá? Mas sim pelos padrões vibratórios, quando eu citei aqui, né, que 3 fatores que ocasionam, né, os obsessores a nos assediarem, né? Que baixar o padrão vibratório de pensamentos, sentimentos e atitudes negativos, né, quando você cultiva mágoas, tristeza, raiva, não é? Desesperança, não é? O desânimo, e assim por diante. Isso é um fator que faz com que esse ser te localize, né? A questão também principalmente do ambiente a qual você vive, obviamente, isso também vai favorecer para que esse ser possa te localizar, tá? Então, não é uma coisa aleatória, tá? Mas se você dá brecha, quando você baixa a sua guarda, é óbvio que esse ser vai te localizar, vai realmente, digamos assim, te assediar, naturalmente por conta desse baixo padrão vibratório a qual você entrou. Por isso que é de extrema importância a gente estar vigilante, não invigilante, no sentido de estar sempre atento aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para que a gente possa, digamos assim, não cultivar por muito tempo esses pensamentos, sentimentos e atitudes negativos, né? E falar em localizar, quem consegue localizar Piscuí? Ela acostumou-se a deitar na mesinha durante a live. Está uma menina muito bem comportada. Aprendeu. Eu venho ensinando ela, Piscuí, deite na mesa, e não aqui em cima do teclado. Agora ela aprendeu. Vamos para a próxima pergunta, e aproveitei também para buscar 50 centavos de café na cozinha. Opa! Que delícia. Vamos lá. A participação aqui do Edson Toscano de Medeiros. Posso ser obsessor de uma pessoa que amo? Olha, o Edson, não sei se você sabe, a grande maioria das pessoas, né, quem acredita, obviamente, né, em um obsessor. Quem não acredita, obviamente, não tem esse esclarecimento, né? Mas a maioria das pessoas que acreditam em obsessor, né, acha que o obsessor é sempre um desencarnado obsidiando um encarnado. Mas não é verdade isso. Existem 6 formas de obsessão, né, que o próprio Kardec, inclusive, ele cita no livro dele, né? Na minha prática clínica, é o que eu observei também. Não sei se você sabe que nessas 6 formas de obsessão, o mais comum é entre nós, de encarnado para encarnado. Encarnado e para encarnado é a coisa mais comum. Um exemplo, crime passional. No crime passional, a esposa diz para o marido que não gosta mais dele, né? Que se interessou por um outro homem, e aí esse marido, inconformado, ele diz, você conheceu outro homem, você não quer ficar mais comigo? Então, dá um tiro na cabeça dela. O que é isso aí? Ou ainda, aquele ex-namorado ou ex-marido que fica perseguindo sistematicamente, mandando WhatsApp, ligando celular, entrando no Face, monitorando todas as suas conversas. O que é isso aí? É um obsessor encarnado para encarnado.
Mas há ainda encarnado para encarnado na relação, por exemplo, mãe e filho ou filha. Muitas mães obsediam suas filhas, sufocando sistematicamente a filha, ou mesmo, não é? Provocando, inclusive, maus tratos. Eu conheço uma paciente que a mãe, é o que nós chamamos de transtorno da mãe narcísica. O que é isso aí? É aquela mãe que compete sistematicamente com a filha, não é? E sempre assediando o namorado da filha. Né? Que são aquelas mães imaturas que a gente fala, né? Essa mãe dessa paciente, aliás, essa paciente nunca a chamava de mãe. Né? Ela a chamava, vou dar um nome fictício, obviamente, por causa do sigilo profissional aqui. Mas essa paciente a chamava de Dona Márcia. Ela nunca a chamava de mãe. Por quê? Porque essa mãe, quando ela tinha 3 anos de idade, a mãe trocou a roupa dela para ela ir no aniversário da amiguinha dela, só que ela era muito arteira, ela brincava e ela acabou caindo e sujando a roupa dela. E era roupa para ir para o aniversário. A mãe viu aquela roupa suja, puxou com violência o braço dela e a levou até o tanque e pegou, né, o sabão, esfregou a parte onde estava suja e, obviamente, lavou lá no tanque e esquentou o ferro de passar e passou com ferro quente, sem tirar a roupa, passou em cima do corpo dela, para secar a roupa dela. Foi parar, obviamente, no pronto-socorro, com uma queimadura de 1º grau, e o marido ficou ensandecido, né, com a atitude da esposa de fazer isso com a filha. O que é isso aí? É uma obsessão. Certamente são desafetos do passado. Agora, relação amorosa, relação tóxica, destrutiva, aquele relacionamento, muitas vezes, que não ata nem desata, idas e vindas, e que não se separam, mas também não ficam juntos, né? E relacionamento tóxico. Inclusive, não só agressões verbais, mas agressões físicas. E é o que nós observamos hoje nesse confinamento social, que eu falo que é um gatilho que desencadeia conflitos de outras vidas, normalmente, que estão vindo a todas. Não por acaso que Chico dizia que é nas famílias onde costumam se reunir os desafetos do passado. Não foi por acaso que ele fez isso. Ok? Há pouco tempo atrás, Shimoda, eu tinha uma marca na barriga de ferro de passar roupa. Eu, quando bebê, alguém derrubou um ferro de passar roupa em mim. Mas já está quase sumindo. Tem só um sinalzinho bem pequenininho. Quem sabe até o final desta jornada desaparece toda a marca. Continuemos. Mas uma coisa foi bom, né? Porque eu fiquei bem passadinho. Continuemos. Brincadeira. Continuemos com as perguntas. E desta vez, o Benedito... não. Ô, Benedito, segura aí um pouquinho. Segura a onda aí, que tem uma pergunta de um rapaz aqui, que ele perguntou várias vezes. Essa pergunta provavelmente é muito importante para ele. O Fernando Parelho Zaki. Se o casamento é planejado no plano espiritual, como saber se estou com a moça certa? Fernando, é o seguinte, o Flávio, aproveitando a pergunta do Fernando, como é que ele sabe se está com a moça certa? Um tema que, aliás, tem tudo a ver com a vida afetiva, que é a alma gêmea, que a gente brincou até com relação ao Fábio Júnior, né? Que até falou, você está até buscando até hoje a alma gêmea. Esse tema é um tema de suma importância, né? Que acredito que vai poder esclarecer muitas coisas com relação à questão da alma gêmea, que muitas pessoas ainda
digamos assim, aliás, esse termo eu costumo dizer que é um termo equivocado, né? Um termo mal empregado, porque alma gêmea, para as pessoas incrédulas, as pessoas céticas, elas acreditam que esse termo alma gêmea para essas pessoas incrédulas, acho que é um conto de carochinha, conto de fadas, uma fábula. E não é verdade isso. Aliás, por que isso gera até um descrédito com relação a esse tema? Porque muitas pessoas associam, as pessoas que realmente não têm muito esclarecimento sobre esse assunto da espiritualidade, acredita que a alma gêmea é uma coisa inverídica, uma coisa, como eu falei, um conto de fadas. Por quê? Porque a alma gêmea dá a ideia que são almas clones, iguaizinhas. Nós sabemos que a alma guarda em si uma individualidade inviolável. Então, não tem ninguém na face da Terra que seja igualzinho, idêntico a você, a mim ou a outra pessoa. Não existe isso. Então, a alma gêmea dá a ideia que são clones. Então, é um tema que merece profundidade, merece, portanto, aprofundar, porque eu vejo muita desinformação e até, digamos, preconceito com relação a esse tema. Mas voltando, né, à questão da pergunta aí. Como é que você vai saber se é realmente a pessoa certa? Veja bem, quando a pessoa é certa para nós, se for realmente a sua alma gêmea, sua verdadeira companheira, existe uma afinidade muito grande, um apreço muito grande, né? E por isso que quando a pessoa realmente é uma verdadeira, nós falamos uma alma companheira, e principalmente quando digamos, na verdade é um reencontro, é muito comum essa afinidade muito grande. Mas, obviamente, quando há muitos conflitos, né, muitas brigas, é claro que muitas vezes essa pessoa, ela não é a sua verdadeira companheira, mas, porém, pode ser um resgate kármico, que é a grande maioria dos casos, onde se reencontram para reparação de erros, para ajustes, para reconciliação de ambas as partes. Agora, nessa modalidade de terapia, essa pergunta a qual você fez é a mais comum que existe na maioria de homens e mulheres que vêm em busca dessa terapia do mentor espiritual. E certamente, não é, quando há permissão por parte do mentor, o mentor vai revelar para você se realmente se essa pessoa é ou não só a verdadeira companheira, tá? Essa, portanto, é a minha resposta que eu poderia te dar, né? Porque caso por caso, a gente não pode, obviamente, generalizar, né? Mas o mentor, certamente, ele sabe. Eu vou trazer a próxima pergunta, mas antes quero comentar aqui com o doutor Shimoda. Doutor, eu não tenho passado muito bem ultimamente. Confesso para o senhor. E vou mostrar por quê. As roupas têm ficado amarrotadas. Bom, continuemos. Uma piadinha boa aqui. Você está se virando, né? Já que nós falamos do ferro de passar roupa, né, e tal. A próxima participação aqui, agora sim, do Benedito de Jesus. Queria saber qual a relação entre esquizofrenia e obsessão. Benedito, uma pergunta muito, muito oportuna a qual você está fazendo agora, tá? Benedito, veja uma coisa. Existe uma diferença entre transtorno mediúnico, tá, que é um transtorno normal, de um transtorno psiquiátrico. Tá? Muitas pessoas que vêm ao meu consultório rotulados de esquizofrênicos, bipolares, depressivos e assim por diante, portanto, rotulados, estigmatizados, né, de doentes mentais,
muitas dessas pessoas não são doentes mentais, não são esquizofrênicas. Mas que, na verdade, essas pessoas, elas são rotuladas equivocadamente como esquizofrênicas. Claro que há pessoas que são esquizofrênicas mesmo, tem transtorno psiquiátrico mesmo, inclusive graves, né? O que nós chamamos de transtorno dissociativo de identidade, né? O fragmentado, né? Mas muitas dessas pessoas que se dizem que equivocadamente são rotulados por muitos profissionais da área de saúde, né? Psiquiatras e psicólogos, rotulam como esquizofrênicos, na verdade, são pessoas que estão sendo obsediadas. Como eu sempre costumo dizer, e sempre respeitando o jargão médico, cada caso é um caso, para a gente não, né, entrar ser simplista, né, ser reducionista, porque o ser humano é muito complexo, e seria muito liviano da minha parte eu querer rotular tudo. É caso por caso. Mas há muitos casos que realmente de esquizofrenia que não são esquizofrênicos. Mas sim, são médiuns com transtorno mediúnico e que estão sendo obsediados por seus desafetos espirituais. Inclusive, podem provocar um quadro alucinatório, sim. Que nem o próprio Kardec, quando eu citei a definição dele, que a obsessão pode até levar à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, em muitos casos, quando uma pessoa ela é obsediada por longo tempo, pode, não é, resultar um quadro de transtorno psiquiátrico. Não havia transtorno, era transtorno mediúnico, mas que pode resultar num transtorno psiquiátrico, sim. A próxima pergunta para o Dr. Shimoda é da Lu Valada. Pessoas com maior mediunidade estão mais sujeitas a serem obsediadas por entidades das trevas. Desenvolver a mediunidade pode ajudar? Sem dúvida, Lu. Sem dúvida, tá? Obviamente, quando uma pessoa que não tem, digamos assim, uma mediunidade mais apurada, mais aflorada, ela não vai perceber muitas consequências de um assédio espiritual. E está sendo obsediado. Porém, as pessoas mais sensíveis, né, que têm mais, digamos assim, uma apuração maior, né, na sua mediunidade, certamente sofrem consequências mais graves. Eu vou citar aqui um exemplo de um caso de uma paciente que me mandou aqui um e-mail, em que ela veio fazer tratamento porque ela sofria, durante as sessões de regressão, ela sofreu vários ataques espirituais em várias sessões aqui nessa terapia a qual ela se submeteu, a TRE, né? E a cada sessão aparecia um obsessor diferente. E o que aconteceu com ela? Ela já no final do tratamento, e nós percebemos em conjunto, nós percebemos que a cada sessão que ela fazia, lá na casa dela, ela também aumentou o número de assédio espiritual, a ponto dela, quando estava com o marido, estavam dormindo de madrugada, tanto ela como o marido foram jogados da cama deles. Assim, sem motivo nenhum, sem motivo que justificasse, os dois caíram da cama ao mesmo tempo e acordaram assustados, né? A ponto de eu também não estar tendo o melhor entendimento do que está acontecendo com essa moça, né? Ou seja, ao invés de melhorar, ela estava
estava sendo cada vez mais sendo assediada, atacada espiritualmente, né? Não só no consultório, mas fora também na casa dela. Essa moça, ela morava no Rio de Janeiro. A casa dela estava de frente ao Cristo Redentor, uma visão linda onde ela morava. E era uma casa alugada. E nós descobrimos, depois, olha que coisa interessante, né? Ela depois me mandou e-mail, após a terapia. Eu mesmo não entendi, né? Por que ela estava sendo tão assediada na vida dela, né? Ao invés de melhorar, estava agravando o quadro dela. Honestamente falando, o ser humano é uma incógnita, né? Há casos que realmente que eu mesmo não entendo, né? Apesar da minha experiência, né? Mas, de qualquer forma, ela, depois de um ano, ela me mandou um e-mail dizendo, relatando por pormenor o que aconteceu, e ela descobriu o porquê que ela estava sendo tão assediada na própria casa dela. O marido dela, um certo dia, foi conversar com o dono da lanchonete, que é um senhor que estava há muito tempo lá no bairro. E ele, né, falou para o marido dela, né, assim, bate-papo, conversa ali, vai ali, vai falando, e aí, de repente, o dono da lanchonete falou para ele que toda aquela região, o bairro, inclusive a casa onde eles moravam, era um cemitério. E que a consultora, obviamente, né, fez a terraplenagem e tudo, obviamente deve ter quebrado todos os túmulos e tal, né? Também ele não entendeu o que foi que aconteceu, mas construiu as moradias em cima daquele cemitério. Ela, pelo fato de ser uma médium muito apurada, obviamente, ela vivia sendo atacada. Tanto que, o que aconteceu? Por que ela mandou esse e-mail? Porque quando o marido soube que lá era um cemitério, ele saiu correndo para avisar para essa paciente o que esse dono da lanchonete revelou. Eles mudaram correndo dessa casa. Até o cachorro deles ficava doente. Tanto que, depois que eles mudaram de casa, sumiu todos aqueles ataques espirituais. Em outras palavras, pelo fato de ela ser uma médium muito apurada, exacerbou, acentuou os ataques espirituais. É isso aí. As últimas duas perguntas para finalização do nosso programa de hoje. A penúltima do Leão. O senhor acredita que a mediunidade é benévola? A mesma, quando exercida para fazer a caridade, pode curar distúrbios psiquiátricos? Sem dúvida. Obviamente, eu chamo de médium de cura, né? Médium de cura. Eu costumo dizer que a psiquiatria clássica, no meu entender, tá? A psiquiatria clássica tem sido extremamente arrogante com relação a tudo aquilo que a psiquiatria não consegue entender, né? Tudo aquilo que não é bem entendido, para a psiquiatria, é visto como um paciente, né? Visto como um caso anômalo, patológico. Sem averiguar de uma forma mais aprofundada, né, se é um distúrbio psiquiátrico ou é propriamente um desequilíbrio mediúnico. Existe uma diferença entre desequilíbrio mediúnico, que a pessoa não é louca, e o desequilíbrio psiquiátrico, sim. Há casos, sim, de distúrbio psiquiátrico, de transtorno psiquiátrico mesmo. Porém, é importante esclarecer isso, não é? Nos casos de médiuns de cura, né, há médiuns de cura que vieram a essa vida terrena
eu diria que os médios de cura são aqueles verdadeiras, uma verdadeira vocação, eu costumo dizer, é uma vocação, e não uma patologia. O médium de cura, aquela pessoa que tem uma verdadeira aptidão, vocação em curar as pessoas. E não fazendo, curando as pessoas, essas pessoas acabam adoecendo. O médium de cura, aquele tipo de médium, que ele capta a doença do outro para si mesmo, e o próprio organismo dele, não é, expulsa essa doença. Eu costumo sempre fazer uma comparação ao médium de cura, que eu sempre falo que é uma verdadeira aptidão, vocação para a cura, é que nem um grande pianista, um grande cantor, quando não exercita o seu talento, quando o cantor, por exemplo, talentosíssimo, né, quando ele deixa de cantar, ele adoece. Porque ele veio a esse mundo com essa missão de alegrar as pessoas. A mesma forma ocorre com os médiuns de cura. Esses médiuns vieram para curar essas pessoas, pegar, captar, sugar essa doença para ela mesma, para que o próprio organismo acabe, não é, transmutando essa energia, né, negativa, eliminando essa energia negativa no doente. E isso, se esse médium não fizer isso, como um cantor talentoso, ela também vai adoecer. Então, isso não é patologia, isso não é um fenômeno anulo, pelo contrário, é uma verdadeira vocação, aptidão. Há pessoas, para finalizar aqui, há pessoas, médiuns, que vêm para curar através das mãos. E se não doar essa energia para as pessoas através da cura das mãos, seja através do reiki, através do passe, qualquer outra prática energética, se não liberar a energia que tem excessivamente saturada dentro do próprio corpo, começa a adoecer. Então, essa pessoa precisa liberar essa energia para se reequilibrar energeticamente. Olha como a natureza é sábia. Então, eu lembro de uma paciente que ela vivia doente. Ela ia de médico em médico, não resolvia os problemas dela, as doenças dela. Era uma doença atrás da outra. E aí a mentora falou para ela, minha filha, você veio aqui para doar energia. E se você não doar, você vai continuar adoecendo. A partir do momento que você começar a doar energia, você vai deixar de adoecer. E o que ela fez? Ela começou a trabalhar com reiki. Ela fez curso de reiki e começou a doar essa energia para as pessoas. Desde então, ela me mandou e-mail dizendo que nunca mais ela adoeceu. Ela precisava doar essa energia para os outros. É um ato de amor. Última pergunta do nosso programa de hoje. Débora Batista. Gostaria de saber sobre relacionamentos que nem andam, nem acabam. O que são? É aquilo que a gente fala, né? Não ata nem desata, né? É idas e vindas. É o seguinte, todo relacionamento kármico tem como característica um relacionamento, qualquer relacionamento que seja, sobretudo relacionamento afetivo, relacionamento conjugal. Todo relacionamento afetivo que não ata nem desata, é aquela coisa encruada, sabe? Não se separa, mas também não ficam juntos, porque são brigas constantes. Então, aquela coisa, né? Não se separam, mas também não ficam juntos. Todo relacionamento kármico é um relacionamento truncado, difícil, doloroso, que não ata nem desata, portanto, de muito sofrimento. Por quê? Porque são coisas mal resolvidas. Por isso que o casal veio aqui para reparar esses erros,
coisas mal resolvidas de outras vidas que estão, obviamente, interferindo nesse relacionamento conjugal. Por isso, essa coisa de não se resolver. E eu digo mais, enquanto não houver aí o aprendizado necessário do casal, vocês podem ter certeza que esse relacionamento vai continuar. Mas a partir do momento que... Porque eu costumo dizer que muitos relacionamentos kármicos costumam ter prazo de validade, né? Tem início, meio e fim. Mas quando chega ao findar desse relacionamento kármico, onde o casal, ambos, fizeram seus respectivos aprendizados, em muitos casos, ocorre realmente essa ruptura, né? Aí sim, ambos estão liberados para que cada um siga a sua vida. Porque o relacionamento kármico, quando você há prejuízo, você prejudicou uma pessoa lá do passado, você cria um cordão energético, laço psíquico, que impede com que ambos não se separem. Mas quando há esse aprendizado, ocorre, inevitavelmente, o cordão, a ruptura desse cordão energético, e aí sim ambos se libertam. Amigos e amigas, eu conversei hoje com Oswaldo Shimoda e nós trouxemos o tema obsessão espiritual. Você que chegou depois, perdeu aqui o início do programa, recomendo que assista novamente. Você que assistiu todinho, assista novamente também, se de repente você puder, ao menos deixar o teu comentário, eu vou te agradecer muito, porque o comentário na live que fica para assistir depois é muito importante para o engajamento aqui do canal, para o canal ser recomendado para mais pessoas. Deixa o like, o joinha, o gostei e compartilhe com todos. Este programa será de uma importância muito grande para as pessoas que desconhecem o que foi falado aqui. Pode trazer muitas respostas. E você pode nos ajudar compartilhando. Inscrevam-se no canal, quem não é inscrito ainda, dá essa força para nós. E eu peço ao nosso convidado, doutor Oswaldo, que faça as considerações finais e se despeça do pessoal. Olha, a minha mensagem aqui, realmente para todos, não é? O momento agora é um momento de reflexão, é um momento de questionamento. Eu diria, inclusive, quando eu falo de isolamento, a qual todos nós estamos vivendo, né? É realmente o momento para que é uma grande oportunidade para que você volte para si mesmo e comece a questionar muitas atitudes, né? Hábitos, e que isso, eu acredito que com esse confinamento, todos nós estamos sendo, digamos assim, compulsoriamente, né, obrigados a realmente se isolar, e isso, no meu entender, para quem tem essa maturidade, esse isolamento certamente vai propiciar muito crescimento, a oportunidade de mudanças em suas vidas. Em se tratando da questão da obsessão espiritual, como eu citei aqui na live, que nessa história de obsessor e obsediado, eu falei que é uma relação de cumplicidade, muitas pessoas que desconhecem esse assunto, né, encaram o obsessor como um ser maligno, né, um ser realmente horrível, né? Claro que, do ponto de vista das consequências, esse seu desafeto espiritual realmente está te prejudicando mesmo, isso é um fato, né? Porém, entenda que nada é por acaso, né? A bem da verdade, o obsessor é um polidor da nossa alma. E se você tiver humildade, você vai entender que esse obsessor, nem ele mesmo tem essa consciência, mas direta ou indiretamente, ele vai propiciar a você mudanças em sua vida. E se você tiver essa humildade e maturidade para entender o que estou falando aqui, obviamente,
como obsessor, como polidor da alma, certamente você também vai evoluir muito, vai crescer muito. E muitos obsessores, quando descobrem, através, por exemplo, da terapia, muitos deles descobrem que eles estão percebendo também que eles estão ficando para trás, porque eles percebem, porque muitos obsessores obsediam, perseguem o obsidiado já durante muitas encarnações, às vezes muitos séculos. E quando eles percebem que o obsediado, que é o paciente, está evoluindo, ele não, ele percebe que ele está ficando para trás. Então, muitas vezes, através dessa terapia, eles começam a entender também muitas coisas. Eles passam, então, a entender muitas coisas. Entenda uma coisa, o obsessor, a única diferença que existe entre nós e ele, é que realmente ele é um ser desencarnado. É um ser que não tem mais corpo de carne e osso. É a única diferença que existe. Mas entendam que eu vejo aí uma certa mistificação muito grande em relação aos obsessores. Eles são gente como a gente. Não pense que os obsessores não choram, não sentem tristeza, não sentem angústia. Não pense isso. Sofre tanto quanto o obsidiado. Então, é uma relação, não deixa de ser um aprendizado mútuo, obsessor-obsidiado. E a única terapêutica, entre obsessor e obsidiado, a única terapêutica de libertação de ambos, a cura definitiva de ambos, é o amor e o perdão mútuo, é a reconciliação. Não tem outra metodologia. O próprio Kardec, em seu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo, ele mesmo diz que não existe não adianta outra metodologia, não adianta ameaças, não adianta mandar embora, isso é tudo inócuo. Ele diz que a melhor terapêutica é através da prece, através da oração, através das mudanças internas, por parte do obsidiado. Então é isso, é um convite que eu faço para todos. Façam as próprias mudanças internas, para que vocês possam realmente se libertar efetivamente do seu desafeto espiritual. Que a luz dourada de Cristo, o amor de Cristo, ilumine a todos nesse momento a qual todos nós estamos passando aqui. Que a luz esteja com todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Nos encontramos amanhã aqui no mesmo horário. E eu vou encerrar a live hoje assim. Quando eu olho para este disco da Janis e também este do Bob, eu me lembro da canção do Cazuza que diz assim: meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Namastê. Namastê. Obrigado.